tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio. Hora de estudar! Vamos começar as nossas aulas? Olá, turma! Olha a Pro aqui mais uma vez. Agora a Pro vai dar aula de Geografia. E hoje nós vamos dar continuidade a respeito de trabalho, certo? Só que hoje a Pro vai falar sobre dois trabalhos que são bastante interessantes. Um é bastante bonito, bem significativo, e o outro é proibido. O primeiro que a Pro está falando é o trabalho voluntário. O que é trabalho voluntário? Trabalho voluntário é aquele trabalho que a pessoa que o faz não recebe nenhuma remuneração, não recebe salário para isso. É aquele trabalho que a pessoa faz para minimizar a dor que o nosso próximo está passando. Por exemplo, quando alguém passa por uma situação de fome, por alguém quando está passando por algum maltrato. Então, existem pessoas que pegam essas pessoas e traz para algum abrigo, alguma casa, e aí cuida dessas pessoas. Por exemplo, é o caso de idosos, de pessoas que vivem na rua, das crianças que vivem nas ruas, de pessoas que estão debilitadas com alguma doença. Então, essas pessoas prestam a sua hora, os seus serviços, o seu conhecimento para estar minimizando a dor dessas pessoas, tá certo? Por exemplo, tem pessoas, tem idosos que vivem em abrigo e as pessoas que prestam serviços lá nada recebem por isso, certo? Então essas pessoas vão lá, mostram o seu carinho, mostram o seu apoio, a sua solidariedade, os seus conhecimentos, como é o caso de médicos, enfermeiros, professores, assistentes sociais. Tem profissões que vão prestar os seus serviços, para essas pessoas. Essas casas, essas pessoas, normalmente, elas criam as ONGs. Vocês já ouviram falar de ONGs? Então, as ONGs são locais em que as pessoas vão prestar serviço para aqueles que não podem, pagar por tais serviços. Nessas ONGs, essas pessoas, elas têm assistência médica, elas têm comida, elas têm um lazer, certo? E as pessoas que estão lá nada cobram e nem recebem por isso, tá certo? Promove eventos, festas, encontros com eles, promovem um lazer, algo que está faltando para aquelas pessoas que foram abandonadas por seus familiares, tá certo? Então, nós chamamos isso de trabalho voluntário, porque não recebe nenhuma remuneração, não recebe nenhum dinheiro, apenas a satisfação de estar lá, Apenas o prazer de mostrar àqueles que nada têm que eles também podem ofertar algum carinho, tá certo? Aqui no livrinho de vocês vem dizendo isso aí que eu acabei de falar, que existem várias atividades que podem ser desenvolvidas por meio do trabalho voluntário, como o cuidar dos idosos, porque muitos idosos,
Quando chega a determinada idade, a família acaba abandonando, deixando em abrigos, deixando-os na rua. Então, essas ONGs resgatam esses idosos e colocam em uma casa, ofertando-lhe o que a família deveria dar, tá certo? Lá nessas ONGs, dessas ONGs têm médicos, tem professores, né? Porque tem muitos idosos que não sabem ler. E aí muitos professores vão lá passar o conhecimento para eles. Tem os médicos que vão lá para ver a saúde desses, tanto dos idosos como também de crianças que estão abandonadas da rua. E tem também aqueles doentes, né? Que as famílias deixam nos hospitais e não querem mais cuidar. Aí o hospital liga para essas ONGs vão lá e resgatam essas pessoas e a partir de então começa a cuidar delas, tá certo? Outro trabalho, só que esse não pode existir. Existe uma lei que proíbe, que é o trabalho infantil, certo? Nenhuma criança, nem adolescente, elas podem trabalhar, a não ser quando completam os 14 anos, aí sim, elas podem trabalhar como jovem aprendiz. Só que, uma ressalva, elas podem trabalhar como jovem aprendiz apenas por um período do dia, seja pela manhã ou seja pela tarde. O jovem aprendiz, ele não pode trabalhar à noite e tem algumas restrições, ou seja, determinados trabalhos eles não podem exercer, tá certo? Então, não se pode existir isso, ó, trabalho infantil, exploração das crianças, que antigamente as crianças iam trabalhar, eram exploradas pelos senhores e nada recebiam. Então, veio uma lei que proibiu isso, certo? E essa lei está no Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde tem lá que é proibido o trabalho infantil, a não ser na modalidade de jovem aprendiz a partir dos 14 anos, sendo que ele só pode trabalhar por um pequeno período, tá certo? Sábados, domingos e feriados, não. Crianças e adolescentes têm que estarem na escola e não trabalhando. O trabalho ficou para os adultos, certo? Para o papai e para a mamãe. Vocês, crianças, têm apenas a finalidade de estudar e brincar depois que cumprir as atividades da escola, tá certo? Então, aqui tem um textozinho bastante interessante, que eu peço que vocês leiam na página 26, certo? Vocês vão ler que lá tem escrito assim: desde 1959, a Organização das Nações Unidas assegura os direitos básicos das crianças e dos adolescentes de todos os países do mundo. Então, o trabalho infantil não é proibido apenas no Brasil, é proibido em todo o mundo, por meio da lei. E no Brasil, apenas no Brasil, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que resguarda todos os direitos de vocês, tá certo? Vocês vão ler direitinho e vão responder essa atividade aqui na página 27. Vão responder também a atividade na página 29, tá certo? Respondam essa atividade e postem lá essa atividade aonde? No privado da Pro. Eu estou aguardando. Tchau!